Olá pessoal, vamos continuar aqui falando sobre dinâmica, tópico dinâmica. Só que agora é gravitação. Gravitação. Então vamos lá. 1. Gravitação. Primeira lei de Kepler. O que ela diz? As trajetórias dos planetas em torno do Sol tem a forma de elipses, ocupando o Sol em um dos focos da elipse. Um dos focos da elipse. Segunda lei. Segunda lei de Kepler. O raio vetor que une o centro de massa do Sol e o centro de massa de um planeta varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais. Qual que é o desenho? Vamos desenhar aqui. Temos aqui o Sol. Sol. Aqui a gente tem a elipse. Desenhar meio que a elipse aqui, ó. A elipse. Então temos um trecho aqui, ó. Um ponto D. Um ponto C. E aqui área 2, que é o intervalo delta T2 que ele percorre. Aqui, ó, ponto A, ponto B. Aqui é o intervalo delta T1. Então, ó, delta T1, intervalo delta T1 é igual delta T2 implica em quê? Que A1 é igual a 2. Como consequência, da segunda lei de Kepler, a velocidade de translação do planeta é variável, sendo máxima no periélio. E mínima no afélio.
O movimento de translação somente seria uniforme se a órbita fosse circular. Terceira lei. Terceira lei de Kepler. Para todos os planetas, de um sistema solar é constante a razão entre o cubo do raio médio da órbita semi-eixo maior da elipse e o quadrado do período. Então, vamos fazer o desenho aqui para entender melhor. Aqui a gente tem o Sol. Então, a gente vai fazer aqui a elipse. A elipse meio estranha aqui. Elipse. Então, ó, aqui a gente tem passando. Aqui é o afélio, ó, ponto mais distante do Sol. E aqui, periélio. Aqui é o Dmin, ó. Dmin, distância mínima, e Dmax, distância máxima. Aqui é o Sol e está aqui. Então o raio vai ser igual ao Dmin mais Dmax sobre 2. E o raio ao cubo sobre t ao quadrado é igual constante. Então aqui, periélio e afélio. Importante focar aqui. Lei da gravitação universal. Lei da gravitação universal. Então, ó, a gente tem um ponto aqui. Ponto F. E aqui um ponto F. Aqui é uma massa Mzinho. Aqui é uma massa Mzão. Mzinho e Mzão. E aqui é uma distância. Distância entre esses dois pontos. Tem aqui e o D, o Dzinho. Então, a força gravitacional entre dois pontos materiais tem intensidade diretamente proporcional
proporcional ao produto de suas massas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Distância que os separa. Então a força é dada assim. Força é igual constante da gravidade, massa maior, massa menor, mzinho, sobre o d ao quadrado. Esse g aqui, ó, constante da gravitação universal. Constante da gravitação universal. Então vimos muita coisa aqui, pessoal. A gente começou, ó, com a gravitação. Importante vocês copiarem, ó, com a letra de vocês, para vocês fixarem melhor o conhecimento. Tá aqui. Depois fomos aqui por esquema, para entender melhor o Sol. Viemos aqui, mais teoria, segunda lei de Kepler, terceira. Depois viemos para o desenho aqui, ó, periélio, afélio, pegamos esses conceitos aqui e finalizamos aqui. Beleza, galera? Obrigado aí, até mais!